que ano que você entrou na engenharia da computação e por que esse curso? Bom, entrei em 2014 e por que eu entrei no curso, né? Bom, comecei porque em 2009, assim, participei da Olimpíada Brasileira de Informática, aí eu tinha ganhado prata nele, aí eu comecei a estudar programação nessa época, com 12, 13 anos, aí eu fui estudando, aí eu fui pro técnico na Federal de São Paulo, aí eu curtia fazer computação e foi natural fazer a graduação. Então, a transição do, como é que fala, do ensino médio para a faculdade não foi tão, como é que fala, abrupta, né? Foi bem tranquilo. Foi bem tranquilo. O que você acha de diferente entre um técnico, uma escola técnica e uma universidade? É porque o curso, pelo jeito, é a mesma temática, mas o que diferencia? Bom, a grande diferença aqui no técnico a gente aprende muito mais a tecnologia mesmo, né? A gente aprende linguagem, então aprende C, Java, MySQL, que mais? Uma coisa que aí na Federal também aprende muito é método de administração de indústrias, né? Então a gente teve Kanban, Kaizen, método Toyota, Ford, essas coisas e gerenciamento de grupo também, né? Então, como gerenciar uma equipe de 10 programadores, assim. Enquanto que aqui na Unicamp, principalmente, a gente vê muita matemática, então a gente aprende como fazer uma prova de um algoritmo para provar que está funcionando. Então, vai bem mais ao fundo do algoritmo e da matemática, só que a gente não aprende nada dessa parte de gerenciamento, né? Então, a gente vira um bom algoritmista, mas um péssimo gerente. Opa! Fazendo só Unicamp. Aí a gente precisa, se você quer virar um gerente mesmo de uma equipe de programação, você tem que fazer um curso de capacitação fora também, né? Eu tenho uma pergunta sobre o curso, porque, pelo que eu entendi, vocês são divididos em duas turmas? Isso, na computação tem o Azoide e o Bezoide. O Azoide, ele vai mais para a área da ciência da computação, então podemos resumir em software, programação, algoritmo, matemática, né? Enquanto que o Bezoide foca mais na parte da elétrica. Então, a maior parte da aula é na FEEC, né? Que é a Faculdade de Computação. E aí aprende mais essa parte de hardware, assim, resumindo bem. E você? Eu fui pra Zoide, não gosto de elétrica, então fugi da elétrica lá. Fiz uma aula assim, eu olhei e falei, não é isso que eu quero, não. Não é isso que eu quero pra vida. Vem pra aí. E continuando com essa pergunta, a pessoa, por exemplo, faz, sei lá, o ciclo básico, aí depois ele escolhe, ou você já entra na faculdade já escolhendo isso? Não, faz 4 semestres, anos, né? Aí dá pra pega tanto a parte do Azoide quanto o Bezoide um pouco, né? E aí dá tempo de escolher, assim, o que você teve mais afinidade, qual professor que você gostou mais também, né? Depende um pouco. Qual é o tema da sua iniciação científica e como é que você entrou em contato com esse tema? Bom, então o tema foi sobre alinhamento de ontologias baseado em evoluções, né? Então, bom, ontologia é um termo que não é muito conhecido ainda, né? Mesmo dentro da computação, acho que quase ninguém vê sobre ontologia. Então, ontologia é uma representação do conhecimento humano utilizando entidades e seus relacionamentos. Um resumo bem genérico, mas ele seria, para quem conhece um pouco de computação, seria uma generalização de um banco de dados seria a forma mais genérica de representar, né? Porque eu posso pegar uma entidade, colocar qualquer tipo de propriedade e qualquer tipo de relação entre as entidades, né? Então, e aí a ideia seria estudar essas evoluções e como alinhar ontologias diferentes. E aí como que eu tive contato, né? Como é que você surgiu com essa ideia? Ou não foi você, né? Ou você, sei lá, viu numa aula, assim, sei lá, como é que... No meu caso, na verdade, o professor tinha mandado que tinha uma vaga para uma pesquisa na Petrobras. Então alguém mandou por e-mail. Eu mandei o e-mail, só que já não tinha mais vaga nessa da Petrobras. Mas aí ele falou, gostei do seu currículo, vamos conversar um dia, né? Tá bom então, lá, né? Bora lá. Aí eu falei que tinha interesse em
quais áreas eu tinha interesse, né? Então eu tinha interesse em processamento de linguagem natural e web semântica, né? Então, Calma, web semântica. web semântica seria eu não sou muito bom em explicar semântica, então não vou arriscar, mas seria mais estudo o estudo dos dados gerados na internet, né? Nossa, tá bom. Eu entendi. Não sei se eu estou entrando na definição correta, essa é a questão. Mas aí, se a pessoa estiver interessada, vai procurar. Vai procurar, até na Wikipédia já é uma boa fonte aí. Wikipédia é uma boa fonte. Mas já tem pesquisa mostrando que a quantidade de erro encontrado entre o Wikipédia e o Enciclopédia, o British, a quantidade é a mesma. A questão é que a Wikipédia tem muito mais informação, então em número absoluto a Wikipédia tem mais erro. Tá, então Só faz que sentido. Proporcionalmente é igual, porque meio que se corrige, né? E no caso do Brasil, algumas informações mais polêmicas são travadas, né? Então, por exemplo, a página sobre capitalismo e comunismo são páginas travadas que só pessoas permitidas pelo Wikipédia podem editar, né? Então, professores dessa área que têm permissão do Wikipédia podem editar, mas pessoas comuns não podem editar, né? Que interessante. Então, essas páginas mais polêmicas já são travadas para não ter esse tipo de discussão. Você está fazendo estágio. Você está gostando de estagiar? Você acha que complementa o curso? Acho que faz bastante diferença. Na verdade, o que eu estou estudando para o estágio assim, é bem diferente do que a gente aprende na faculdade, né? Mas assim, os conceitos básicos para poder entender essas tecnologias é importante, assim. Porque, por exemplo, uma matéria que é importante que eu vou usar, mas que o pessoal na verdade não dá tanto valor, por exemplo, é a parte de orientação a objeto, né? Então tem muito conceito que a gente tem que entender muito bem a matemática dele para conseguir estudar uma linguagem como Java, Python, qualquer coisa que utilize orientação a objeto, você tem que ter uma boa matemática, né? Essa base de como que vem as ideias para você poder aplicar. Então depois que você entende essa aplicação, aprender uma linguagem é bem mais fácil. Agora, se você tentar aprender uma linguagem primeiro para depois aprender a matemática por trás, você nunca vai aprender, né? Entendi. E aí, a última pergunta. Quando você entrou na faculdade, por exemplo, era essa expectativa o que você iria aprender tudo de agora? Como na verdade já conhecia muita coisa do técnico, então na verdade foi bem tranquilo essa parte, né? Acho que o que eu falaria pro meu eu do passado no primeiro e segundo ano era pegar um pouco mais leve assim nas matérias. Talvez não pegar... É a mesma coisa que o Guilherme falou. Talvez não pegar... Porque tem a grade recomendada, né? E aí a gente no primeiro e segundo ano, tá querendo fazer tudo certinho, assim. E tem vezes que você fica com a saúde muito zoada lá. Nem me fale. Passa mal, assim, mas você não pensa em trancar uma matéria a outra. Talvez se eu tivesse trancado uma matéria antes, assim, tivesse pegado mais leve, talvez tivesse uma nota melhor. Tivesse feito mais coisa dentro da faculdade, assim. Isso é uma coisa que eu penso, assim. Sim. Depois que pega o primeiro EDP, você não tá muito preocupado com isso. Primeiro, terceiro, quarto, não tem problema, mas... Mudei quando no terceiro semestre eu peguei EDP. Mas não todo mundo pega, mas pega. Agora eu não sei se tá igual, mas o terceiro semestre da computação era bizarro, assim, bizarro. Era 303 que é orientação a objeto, tem mecânica geral, física 3 e laboratório de física 3. Que na Unicamp é tudo média 7, então praticamente você vai fazer recuperação de qualquer jeito, então aí já são 3 matérias pegando, mais circuitos elétricos, que é uma matéria difícil, porque é a base da eletrônica, né? Então eles pegam muito, então no terceiro semestre assim, bizarro. E mais sua vida, né? Cálculo 3 também tá junto. Assim, é um semestre muito bizarro que você não entende por que eles montaram desse jeito, então... Porque principalmente no final você vai pegar estágio, vai fazer um IC, alguma coisa, já vai... No final não vai dar certo o seu planejamento, com certeza, então...